continuação de Gênesis capítulo 5 com o vosso irmão Diácono Gabriel Barbosa. A genealogia de Sete, capítulo 5 de Gênesis. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. O homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Caína. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Malalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Malalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malalel 75 anos, e gerou a Jered. E viveu Malalel, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalel 895 anos, e morreu. E viveu Jered 172 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 972 anos, e morreu. E viveu Enoque 75 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Matusalém 979 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, a Cão
e Jefe. Gênesis, capítulo 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei, de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafe. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a fará, de 300 côvados. O comprimento da arca é de 50 côvados. A sua largura é de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Faz-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles.
Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenará. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenará a Noé. O dilúvio chega. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafe, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo o animal, conforme a sua espécie, e todo o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda a ave, conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé, na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro, e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre a face das águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, tudo o que tinha fôlego, de espírito de vida, em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra,
E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias.